tava desesperada, Will. Dentro daquele avião eu gritei muito. Eu pedi pra Deus derrubar o avião. Eu queria morrer. Eu sei que eu precisei voltar pra Recife e a gente tava vivendo no Brasil, que a gente chama de crise dos aeroportos. Foi o ano da crise dos aeroportos. E aí eu saí lá de Minas Gerais, uma menina, né? Sozinha. E eu sempre faço questão de contar essa história, porque eu sempre tenho que pedir perdão nesse pedaço. Porque eu vivi a crise dos aeroportos e aí eu fiquei... Os voos atrasavam muito nessa época. Você chegava no aeroporto, que era um horário, e demorava 4 horas para o voo sair. E foi muito difícil para mim. Muito difícil, muito difícil. O primeiro avião que eu peguei, que eu não vou me lembrar exatamente a rota, eu nunca me lembro se foi para o Rio de Janeiro, se foi para São Paulo, mas o primeiro avião que eu peguei, eu estava desesperada, Will. Eu estava desesperada. Então, dentro daquele avião, eu gritei muito. Dentro do avião. E eu chorei, eu pedi pra Deus derrubar o avião, eu queria morrer. Você entrou em surto? Entrei em surto. Num surto emocional, eu era uma menina sozinha e eu gritei muito, eu fico imaginando. As pessoas eu sempre preciso fazer isso, vou fazer novamente. Se você estava no avião no dia 6 de janeiro de 2009, comigo, me perdoe, meu irmão, me perdoe. Porque eu entrei num surto, eu gritei, eu chorei, eu comecei a dizer, Senhor, derruba esse avião. Eu quero morrer. Eu ia orar tanto. Acho que Deus nunca ia ouvir tanto a minha oração junto. E eu quero morrer, derruba esse avião, Jesus, derruba esse... Gente, eu gritei muito. A gente ri depois do caso passado, como diz o Matuto, né? Mas o E todo mundo me olhando. Eu me lembro das pessoas me olhando. Meu Deus. Eu me lembro do povo me dando remédio pra eu me acalmar. Olha, tomo Rivotril, tomo não sei o quê. Eu me esqueci o nome do remédio lá. O povo me dando remédio, me dando chá. E eu gritando, desgovernada. Minhas emoções se desgovernaram. E aí eu cheguei num aeroporto. Eu não vou saber qual, eu não vou dizer pra não errar. Mas eu cheguei em um dos aeroportos. Minha mãe tinha pagado aquele negócio de assistência especial. Que é tipo uma pessoa que fica com criança. Ou com idoso. Mas ela botou pra mim, né? E aí a moça me sentou lá no banco e disse, olha, seu voo tá atrasado. 3 horas, você vai ficar aí. E eu me sentei no banco de ferro. Gente, eu lembro desse episódio inteiro. Porque eu me sentei no banco de ferro com a minha malinha. Meu pai me ligou e disse, tenha prumo nas suas emoções, Juliana. Cuide da sua mala, cuide da sua bolsa, se organize. Um pai, né? Um pai quando lidera pra direcionar a sua alma. Meu Deus. Meu pai me deu um bale, um fecho na minha cara, que nunca mais eu esqueço. E eu fiquei sentada, chorando. Aí chegou um senhorzinho. Um senhor baixinho, com cabelo baixinho, assim, com a camisa de linho. Um senhor já devia ter uns 70 e poucos anos. E ele chegou e perguntou se podia sentar comigo para conversar um pouco. Eu disse, pode. E aquele homem conversou comigo por mais ou menos umas 3 horas. Por horas. Ele me escutou, ele me ouviu. Eu contei toda a minha história com Pedro, toda a minha história com Jesus. Eu contei para ele todos os meus questionamentos. Eu disse, eu não acredito mais em Deus. Eu não confio mais no Senhor. Porque havia um ídolo no meu coração. E às vezes a gente não percebe, mas a gente constrói ídolos no nosso coração. Sim. Às vezes a gente não percebe, mas a gente vai colocando um monte de gente no trono do nosso coração que devia ser o Senhor. E Pedro estava lá no trono. E aquele senhor sentou ali e eu comecei a contar o quanto eu amava Pedro, o quanto eu era apaixonada. E o que é que seria da minha vida sem Pedro Augusto Ramos de Moraes? O que seria da minha vida sem aquele homem incrível, aquela projeção de vida que eu havia feito? E aquele homem me escutou todas as minhas lamúrias. E eu ia pro banheiro, vomitava, voltava. Ia pro banheiro, vomitava, voltava. Foi um desmantelo esse dia. Eu me lembro dele ter comprado um chá. Eu detesto chá. Mas ele me deu um chá e eu tomei como se fosse um chá. Menino, foi o melhor chá da minha vida. Eu consigo sentir o gosto do chá. E foi o melhor chá da minha vida. Aquele homem ficou ali e eu adormeci. Não me pergunte como, porque eu não vou saber explicar. E quando eu acordei, já foi a mulher me chamando e tal. Eu disse, mas cadê aquele senhor? Aquele moço que ficou aqui essas horas todas comigo. Ele me ajudou, ele me acalmou e tal. Ela disse assim, que senhor? Não tinha ninguém aí. Uau. Você estava aí essas horas todas sozinha. Para uma cética? Uma cética sensacionista, batistona. Ai, Deus, me ajude. Mas naquele momento você entendeu, não. Conseguiu reconhecer que... Não, eu não entendi. Eu demorei. E aí... Eu fiquei tão desesperada quando ela disse, não tem ninguém aí, eu disse, pronto. Estão dizendo que eu sou doida. Me levantei, tinha uma casa do pão de queijo atrás. Me levantei e fui lá para as mulheres dizer assim, ó, cadê o moço que estava aqui? Ele comprou um chá. E eu queria ver, porque a gente é assim, né? A gente quer ver para crer. E eu, cadê aquele moço? Ele estava aqui, ele cuidou de mim, ele me escutou, ele me ouviu. Eu lembro dele ter cantado uma música para mim. Eu lembro dele ter olhado pra mim e cantado uma música pra mim. Ah, é difícil falar essa parte.
Mas ele me deu um colo, sabe? Que era o que você mais precisava. Que era o que eu precisava naquele momento, sem os meus pais. E todo mundo, não tinha ninguém não. Tu tava aí sentada, sozinha. Eu disse, eu não tomei nenhum chá. Não tomou nenhum chá, não. Como não tomei nenhum chá? Eu tô sentindo gosto do chá. Não tomou nada. E aquele homem veio pra me acalmar. Isso eu só entendi anos depois. Uhum. Mas aquilo ali, eu acho que foi minha primeira experiência sobrenatural com o Senhor.